Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre a diferença do estoicismo para o cristianismo. Estamos concluindo o ano de 2019, muito feliz, por isso escolhemos um vídeo, um assunto muito interessante. Este ano nós estamos cumprindo a meta, ou seja, de realizar um vídeo por dia durante este ano de 2019 e cumprimos esta meta e chegando a ter a ocasião que a gente realizar 2 ou mais vídeos, chegando até 3 vídeos num dia. Mas a grande maioria, pelo menos um vídeo por dia nós realizamos. E quero salientar aqui também que este foi o primeiro ano do canal, nosso canal. E durante esse primeiro ano fizemos esta meta arrojada de buscar e de realizar um vídeo, pelo menos por dia, para os nossos assinantes. Foi um ano de crescimento, a gente saiu do zero para mais de quase 1.300 inscritos, e com uma participação muito efetiva dos nossos inscritos, com comentários, feedback. Para mim, eu considero todos novos amigos. E é uma oportunidade que eles estão me dando para que a gente troque experiência. Muito agradecido. Portanto, mais uma vez vou salientar, desejo a todos que estejam em contato com o nosso canal, assinantes ou não, pessoas que estejam simplesmente buscando aqui e acolá um vídeo através de um assunto que despertou seu interesse, desejo a todos um feliz 2020, um ano novo, que seja de fato novo, de verdade novo. O assunto eu vou usar como base neste vídeo o grande filósofo francês, nosso contemporâneo, Luc Ferry. Chegou a ser professor universitário, doutor em filosofia, ele escritor, várias obras best-seller escritas por ele, muito conhecido, chegou a ser secretário de Educação da França, etc. E entre seus livros, um dos mais conhecidos, mais vendidos, é Aprender a Viver. Ele escreveu Aprender a Viver 1 e Aprender a Viver 2. Este Aprender a Viver, ele faz uma análise, apresenta um caminhar da filosofia e do filosofar, mostrando a diferença do homem para os animais, que é fantástico. É claro, ele se fundamentou para mostrar essa diferença, que eu vou começar mostrando logo de cara, em Rousseau. Rousseau, ele fez um discurso fantástico, escreveu, que é a variedade das espécies. Ele diz que o animal já nasce pronto. O animal é regido por uma lei instintiva. Um gato será gato hoje e daqui a 1000 anos será gato. Um pombo é pombo hoje, daqui a 10.000 anos vai continuar agindo como um pombo da mesma forma. Um formigueiro, da forma que hoje se organiza com sua complexidade, daqui a 1000 anos ele estará se organizando da mesma forma. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que os animais, eles nascem prontos, têm uma definição rígida que eles não podem se afastar. O homem, ele já não tem ele é vazio, nasce vazio. O Sartre chega a dizer que o homem veio do nada. O homem nasce vazio, ele não segue uma programação instintiva, biológica rígida. Portanto, o homem, ele vai ter de se realizar, ele vai ter de se recriar a cada momento e a cada dia. É fantástico. É por isso que o homem evoluiu, é por isso que o homem cresceu, é por isso que o homem
desenvolveu bastante, porque o homem ele tem uma capacidade. Quando a gente antigamente falava qual a diferença do homem para o animal, todo mundo dizia o homem é um animal racional. E Rousseau, ele de forma genial diz que a grande diferença do homem para o animal é a raça, é a capacidade do homem de se, vamos dizer assim, do crescimento, é a capacidade de desenvolvimento, é a capacidade da superação. E o homem, ele é uma pessoa, é um ser que pode se aperfeiçoar. O melhor termo é aperfeiçoamento. O homem tem a capacidade do aperfeiçoamento. Portanto, é muito importante essa grande diferença. Devido a isso, o homem conseguiu superar tudo e vencer todos os obstáculos. Rousseau ele dá um exemplo interessante. Ele disse: se colocar um gato em um prato de alpiste, o gato morre de fome no prato de alpiste. Vendo aquele alpiste, não come. Se botar um pombo diante de um prato de carne, ele também vai morrer sem comer. Mas se botar um homem com fome diante de um alpiste ou de qualquer alimento, o homem consegue comer tudo, se reinventar, se recriar e sobreviver. A diferença fantástica. Nesta obra, Luc Ferry, ele mostra que existe na nossa modernidade movimentos de salvação sem Deus, que está preponderando, e movimento de salvação com Deus, que são as religiões. É um ponto fundamental. E durante 15 séculos, o cristianismo, lá pela Idade Média, o cristianismo superou e destronou e derrubou, evidentemente, a filosofia grega, principalmente o estoicismo. E durante 15 séculos, o cristianismo superou. Só na atualidade é que houve um avanço do que ele chama de movimento de salvação sem Deus, com a ascensão novamente da filosofia. Mas mesmo assim, hoje no mundo existe 1 bilhão, pelo menos, de cristãos. Quer dizer que ainda existe muita gente, ainda é um ponto muito forte, evidente. Mas qual a diferença entre estoicismo e cristianismo? E por que o cristianismo superou o estoicismo? Qual a grande diferença? Primeiro, a gente tem de entender a sociedade grega, a base do estoicismo. A sociedade grega era uma sociedade desigual, fundamentada na desigualdade, ou seja, uma sociedade aristocrata. Eles acreditavam que as pessoas nascem com talentos, e os talentos não eram divididos equitativamente para todos, da mesma forma. Então, é claro, é evidente que tem alguns com mais talento, outros com menos talento. Aqueles que têm mais talento deviam ocupar as melhores posições, e os que têm talentos inferiores deviam servir aqueles. Então, é uma sociedade fundamentada na desigualdade. Esse é um ponto. E o estoicismo, que preponderou nesta época, ele não acreditava num Deus transcendental. Ele não acreditava num Deus fora. Ele acreditava numa harmonia do cosmos, por isso o nome cosmos. E é desse nome cosmos que hoje vem a palavra francesa cosmético. E para o estoicismo, o cosmos era algo harmonioso, perfeito, sublime, coeso, fantástico. E que também para os gregos, virtude tinha um valor diferente do que nós temos hoje, que foi herança do cristianismo. A virtude para os gregos é justamente o equilíbrio entre dois vícios, entre o vício do excesso e da escassez. E neste ponto ele disse o seguinte: se você pegar uma pessoa que é temerário e o outro covarde, no meio entre o temerário e o covarde nós vamos ter a coragem. Então, portanto, coragem é virtude.
Mas também tem outro significado para os gregos na época sobre virtude. Para ele, virtude também era sinônimo de excelência. É por isso que eles podia dizer um cavalo virtuoso, que significava um cavalo que cumpria bem a sua finalidade de cavalo. Aristóteles ele falava muito no telos, que é cada pessoa, cada ser, tem uma finalidade a cumprir. E quem cumpre bem a sua finalidade é virtuoso. Esse era um ponto fundamental. Um olho que enxerga bem é um olho virtuoso. Então a gente vê que a sociedade grega ela não prometia nada. O homem, quando morria para ela, justamente ele ia ser parte, ia ser dissolvido nesse cosmo perfeito. Ele ia fazer parte dessa perfeição, mas não mais com uma personalidade dissolvida. Esse é o ponto aí dos princípios históricos, acreditado nesse. Posteriormente, a ciência derrubou a ideia de cosmo unificado, perfeito, maravilhoso. E a ciência diz que, pelo contrário, esse cosmo ele é caótico, ele é imperfeito, ele é uma ebulição, ele é um confronto de forças antagônicas. E que não existe harmonia essa perfeição. Esse é um ponto que é importante. A ciência foi, que naquela época da Grécia não tinha as informações científicas, a ciência foi mudando os paradigmas e transformando tudo. Esse é um ponto. E surgiu o cristianismo. E por que o cristianismo superou o estoicismo? Porque o cristianismo, ele apresentou, primeiro, o cristianismo veio com a ideia diferenciada de virtude, de moral. Ele veio trazendo um conjunto de moral totalmente diferente. A primeira grande diferença entre o cristianismo que surgiu na Idade Média para o estoico era o sentido de igualdade. A gente viu que a desigualdade era a tônica da sociedade aristocrata grega. E o cristianismo veio com a ideia de que todos são iguais. Não tinha ninguém, era para nascer escravo, para servir, todos seriam tratados e, evidente, deviam ser tratados da mesma coisa. Mudou também o conceito de virtude. Para os gregos, virtude é simplesmente aquele equilíbrio entre dois vícios ou uma excelência. E para o cristianismo, virtude passou a ter uma conotação ética moral. Virtude é a pessoa bondosa, virtude é a pessoa que pratica o bem, pessoa que cumpre os seus deveres, a pessoa que tem práticas corretas, que tem uma vida moral e ética bem acima dos demais. Então, eis aí a transformação. Virtude passou a ter uma conotação de valores positivos e não aquela de simplesmente porque cumpriu bem a finalidade, porque é mais inteligente, porque tem mais talentos ou não. E Kant se derruba logo isso, logo também, ao dizer que não é o talento, porque a pessoa pode ter um talento bom e usar mal, é o uso que ele faz desse talento que vai fazer a diferença. Porque a pessoa pode ser inteligente, mas usar a sua inteligência para o mal, para destruir, ou pode usar a inteligência para o bem. Então, foi, vamos dizer assim, foi superada essa ideia grega de sociedade aristocrata. E surgiu uma sociedade cristã. E mais o grande divisor de água do cristianismo, que fez a ruptura mesmo, foi o seguinte, que o cristianismo, ele veio dizendo, mudando isso, que existe um Deus, que para os estoicos não existia Deus. O que existia era o cosmo perfeito, que a gente viu que a ciência destronou que não era mais um cosmo perfeito e harmonioso. E o cristianismo vai dizer, não, existe um Deus, algo, uma força que foi criada, encausado, um Deus, um poder que criou, que planejou, que criou este mundo. E esse Deus é que rege todo esse universo. E que a pessoa que chegar e tiver uma fé neste Deus, conseguir manter esta fé, esta pessoa, ela vai ter duas coisas importantes após a morte. Primeiro, ela vai ter a ressurreição da alma
e a ressurreição do corpo. Ou seja, a pessoa não vai morrer, a pessoa vai superar. Ora, é uma promessa fantástica. Você está aqui numa sociedade que não tem Deus, e que você, quando morrer, vai ser dissolvido no todo, e vem um cristianismo dizer, não, basta você ter fé, e que você tendo essa fé neste Deus, e você vai ter a ressurreição da alma e a ressurreição do corpo, seu corpo você vai ter de volta, você vai ter uma vida eterna, você vai viver ao lado desse Pai e não vai morrer. Então, este fator começou então a surgir um movimento de salvação. A base da questão, que o Sócrates já dizia lá atrás, é o medo da morte, é a finitude, é buscar uma resposta para a morte. O estoicismo veio isso. Então, criou a sua teoria e o cristianismo vem com a sua totalmente diferente, mudando evidentemente o paradigma. E qual é a diferença entre os dois? É porque o estoicismo, como a gente viu, ele é um movimento de salvação, que ele traz resposta também para a finitude do homem. O estoicismo diz que você não deve se apegar. Epicteto, ele fala isso. Quando você beijar seu filho, lembre-se de que ele é mortal. Lembre-se que ele vai morrer um dia. Que a filosofia estoica, ela diz o seguinte: amar, mas não se apegar. Se apegar o menos possível, porque você é finito, vai morrer, e se você tiver apegado, vai sofrer bastante. Essa é a culminância mesmo da vida da vida estoica. Você viver sem apego a dinheiro, a prazeres, a fortuna, a pessoas, porque você vai estar de passagem aqui nesta vida e vai morrer. Aí o cristianismo vem e diz: nada disso. Você vai morrer. Se você tiver fé em Deus, você pode amar. Se você amar em Deus, você amar uma pessoa, amar seu filho, amar sua esposa, amar sua namorada e amar todos os dois na fé de Deus, quando os dois morrerem, eles não vão ser destruídos, irão para o céu e lá para o paraíso, e lá eles vão se reencontrar e se reagrupar e viver felizes. Então, esta promessa do cristianismo foi uma tentação muito grande. E aí todo mundo, é claro, evidente, queria isso, porque bastava ter, evidentemente, a fé. E aí é quando vem a grande diferença que a gente explicou no começo do nosso vídeo. É que o estoicismo é um movimento de salvação sem Deus e o cristianismo é um movimento de salvação com Deus. Depois vem a ciência e começou a mudar os paradigmas científicos, começou a demonstrar as incoerências das ideias dos dogmas cristãos, e com isso a filosofia foi criando novos caminhos e hoje está preponderando, voltando a preponderar os movimentos de salvação sem Deus. Hoje nós temos na sociedade muitos movimentos de salvação sem Deus. É aquele movimento que visa dar ao homem resposta para ele ter uma vida boa, mas que não tem uma ideia de um Deus transcendental. E a principal é o estoicismo, do qual eu me considero um estoico. Mas tem também o existencialismo, que também é uma filosofia de salvação sem Deus, porque Sartre diz logo, é ateu, como surgiu do nada, mas ele oferece ideias e princípios para ele viver uma vida boa agora, de qualidade, e superando os seus medos. Eu deixei essa mensagem, o vídeo ficou um pouco alongado. Agradeço a todos pela preferência. Se o amigo gostou, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal e acione o sino para receber novos vídeos. Não se esqueça de dar seu like e feliz 2020 para todos.